Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí, trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje aí, um pouco mais vibrante, né? Porque a molecada da Copinha foi lá no Campeonato Carioca e, ó, sacudiu a Portuguesa 2-0, jogaram com autoridade, a molecada tá muito bem, tá voando. E não obstante, a garotada que ainda é mais nova, tipo sub-17, com apenas 3 jogadores no banco de reserva, foram lá e golearam o Juventude pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos estar falando sobre isso. Antes, porém, pedindo a você que deixe o seu like, deixe seu comentário. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal. Aqui você é muito bem-vindo. Valeu? Vamos estar falando sobre isso logo depois da nossa vinheta. Então, galera, nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, depois de alguns momentos turbulentos aí, uma coisa meio desagradável da gente estar falando aqui o tempo todo, ontem estreou no Campeonato Carioca com uma excelente vitória diante da equipe da Portuguesa da Ilha do Governador. O Botafogo entrou com seu time sub-20, né, que estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Belão, mais uma vez, botou o time em campo e, mais uma vez, o time não sofreu gols. Já não havia sofrido gols na Copa São Paulo, não sofreu no Carioca. O time que jogou ontem até levou um gol, mas em toda a Copa São Paulo, que já foram 5 jogos, parece, o Botafogo levou apenas um gol. Então, é, a base está vindo forte. Pelo menos a base está sendo muito bem treinada. E isso se refletiu ontem no Campeonato Carioca. O time sub-20 do Botafogo entrou, jogou com tranquilidade, um momento ou outro ali de um pouco mais de dificuldade por conta da idade dos garotos, da falta de experiência, mas no contexto geral, o time se mostrou muito eficaz. E a defesa dessa equipe é muito sólida. O próximo jogo do Carioca também vai ser com essa equipe sub-20. Já o Martins Anselmo já definiu isso. Ontem ainda entraram alguns jogadores do time principal, que vinham de lesões, alguns que vinham treinando, e o Anselmo, de repente, queria conhecer um pouco melhor, como foi o caso do Barreira. Entrou o Matheus Martins, que vinha de contusão, entrou o Newton, que é aquela incógnita, né? Vai ficar, vai sair? Enfim, o Botafogo usou os seus 5 jogadores, né, da equipe principal. O Raul entrou jogando, um goleiro muito contestado no Botafogo, mas ontem fez uma partidaça. Porque quando estava 1-0 para o Botafogo, a Portuguesa deu uma bafa, partiu para dentro e pelo menos em 4 situações simultâneas ele fez ali grandes defesas. Então, parabéns ao Raul aí, que foi muito bem no jogo de ontem. Se mantiver essa performance, é o primeiro jogo, não dá para você fazer uma análise profunda, mas se ele mantiver essa média aí, vai ser um excelente goleiro para compor o elenco. Então, parabéns aí ao Belão, parabéns à garotada do Sub-20 que estreou no Campeonato Carioca com uma excelente vitória. Isso é muito importante de frisar, né? E na Copa São Paulo, a molecada que tem ali 17, 18 anos, que eram reservas dessa equipe que enfrentou a Portuguesa no Carioca, passaram o carro, passaram o rodo no Juventude, não tomaram conhecimento, fizeram um placar elástico. Isso é muito importante para dar confiança para essa garotada, até porque o Botafogo já joga no próximo sábado, né? Contra o time do Carlos Leiria, né? O Itaquaquecetuba. E a equipe sub-20 vai permanecer para a próxima rodada do Carioca. Então, essa vitória foi fundamental para essa garotada, para poder ir com confiança para o próximo jogo. A gente não sabe o que vai acontecer. A Copa São Paulo, ela tem muito disso, né? Equipes fortes perdem para equipes assim de empresários que monta elenco sub-20 para poder vender jogadores. Isso acontece muito. Então a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Porém, esse time já é vitorioso pela história que ele construiu nessa Copa São Paulo. É o único carioca a permanecer na competição. Então isso já é uma grande vitória dessa garotada e principalmente uma grande vitória do treinador, porque a base do Botafogo ela sempre foi tratada com muita desconfiança e essa garotada chegou e está dando conta do recado. Então, a gente vai aguardar aí para a terceira rodada do Carioca, quando o time principal começa a jogar, começa a se apresentar, e a gente vai saber se esse time vai rodar na mão do Martin Anselmo.
Mas o fato é que esse início de temporada está sendo muito bom. Está sendo um início que nos dá alguma confiança, nos dá alguma esperança. Tivemos tantos problemas, tanta turbulência nesse Botafogo de 25 para cá, perda de jogador, agora foi o David Ricardo, que a gente não queria que tivesse saído, mas a gente começa a visualizar alguma coisa positiva, né? O transfer ban parece que vai ser resolvido, e aí o Botafogo vai ter liberdade para poder contratar e registrar, porque por enquanto só pode contratar, mas não pode registrar. Então o Botafogo precisa de alguns reforços ainda, isso é fato. Precisa agora de dois zagueiros, né, um pela direita e um pela esquerda para compor o elenco. O Botafogo precisa de um primeiro volante com urgência. E o Botafogo precisa de um centroavante, um jogador de área, aquele cara que vai finalizar as jogadas que forem criadas. No mais, já falei aqui em outras oportunidades e vou repetir. A equipe do Botafogo é boa, o nosso elenco é bom, principalmente no que diz respeito ao chamado camisa 10. Poucas equipes no Brasil têm a quantidade de jogadores que nós temos para fazer essa função. Nós temos o Santi, nós temos o Barreira, nós temos o Montoro, nós temos o Savarino e tem um outro que agora me foge. O Tuco. E temos o Tuco Correia. Então nós temos 5 jogadores para uma posição que é fundamental para qualquer equipe, que é aquele jogador que recebe a bola, que cria as situações de gol, que finaliza. Então nós temos 5 jogadores para essa função e que podem também fazer a função de ponta, né? Jogando pela esquerda ou jogando pela direita. Ainda temos o Arthur baixinho, que está aí, vende ou não vende. O Arthur Cabral, eu acredito muito que ele possa ter uma performance melhor em 26 do que teve em 25. Tá fininho, tá treinando. Então, assim, dá para começar bem a pré-Libertadores, dá para começar bem o Campeonato Brasileiro, que começa já esse mês. Então, o Botafogo, com o Martim Anselmo, começa a ganhar uma forma. Ele já definiu que o estilo de jogo dele é com 3 zagueiros, e aí, se a gente não tem zagueiro para formar um 11 com 2, fica mais difícil ainda formar um 11 com 3 zagueiros. Fica muito complicado. Mas eu penso que o Botafogo vai correr atrás, vai começar a se preparar para isso. Então, começamos a ter uma expectativa boa em relação ao Botafogo. E eu espero que a gente consiga manter uma média muito alta para o decorrer da temporada, porque o ano passado a gente oscilou demais e isso não é legal. Certo? Mas você, o que você acha? Você acha que o Botafogo tem perspectiva de melhora? Você acha que o Botafogo vai desempenhar uma temporada melhor em 26 do que fez em 25? Deixa seu comentário aí, fala com a gente, vamos fazer esse feedback, vamos trocar essa ideia para saber se o Botafogo vai ou não melhorar em 2026. Galera, muito obrigado por você que tem sido o nosso colaborador, que tem sido o nosso parceiro. Nós estamos aí com mais de 2.000, chegando aí a quase 2.100 inscritos. Eu agradeço demais a você. Se você for novo por aqui, dê essa moral para a gente, inscreva-se no canal. Aqui você é muito bem-vindo, independente do clube que você torça, valeu? Pode vir com seus comentários de zoeira. A gente só pede para não fazer comentários desrespeitosos, porque isso não é legal para ninguém. Então, às vezes, tem uma galera que chega e fala algumas coisas desagradáveis, isso não é bacana. Mas, aquela zoeira de futebol, podem fazer que aqui você é muito bem-vindo, valeu? Deixa seu like, deixa seu comentário, ajuda esse canal a crescer. Forte abraço, estamos juntos e até a próxima.